de uma nova transformação do globo. É que nos cabe, neste instante, amado filho, compreender a regeneração, da qual estamos adentrando, uma transformação irreconhecível. Por isso, a necessidade sublime do estado de elevação de consciência, amplitude consciencial. Conflitos diminuirão, conhecimentos chegarão, e aí sim, o globo não mais será de dor, de expiação, e sim de tranquilidade, de serviço e de amor. Delegada esta função por Jesus a Ismael, e abra todas as portas e convide todos aqueles irmãos que se perderam ao longo da história e leve-os por convite para nascerem todos no Brasil. Nosso irmão espiritual abre as portas das regiões mais densas e permite estes espíritos reencarnarem aqui. Por este motivo, o Brasil é considerado coração do mundo, pátria do Evangelho. É por esse sentido, meu filho, que as catástrofes planejadas, imaginadas, não fazem sentido. Pessoal, sejam muito bem-vindos, é um prazer enorme estar aqui hoje, que vamos conversar com um mentor, um defunto, um ser desencarnado. É um prazer muito grande conversar com os mentores, né, através da mediunidade, a canalização do médium Jordelei dos Santos, que está sempre aqui conosco. E acho que é a primeira vez que o mentor Equinaz aceita gravar um podcast, então espero aproveitar ao máximo essa oportunidade, esclarecer questões para todos e passar a grande e bela amorosidade que ele tem para nos trazer aqui. Sem dúvida vai ser um dia de grandes aprendizados para todos nós. Primeiramente, Jordi, seja muito bem-vindo aqui. Pedro, muito obrigado, né? A gente estava agora há pouco aqui vendo essa possibilidade, né, com o mentor, de ele poder gravar, e aí ele aceita, e a gente está aqui agora sem saber o que fazer de perguntas para ele. É verdade, eu tinha até meu chimarrãozinho que vou ter que deixar de lado para me concentrar. Não, pode tomar. Se concentra e fica fluidificado o chimarrão ainda. Fluidificado, oba! Mais do que já é naturalmente. Muito bem, porque eu estava aqui falando com o Jordi, né? O Jordi, a gente tem vários temas que o pessoal trouxe, né? Desde o Brasil, um país de comprometidos, né? Entre aspas, porque o pessoal que veio para cá tem uma grande carga energética do passado. E também sobre o fim dos médiuns. Jordi, é o teu fim. Sobre o fim dos médiuns, né? Porque muito se fala por aí sobre, no futuro, equipamentos substituírem os médiuns. É claro que mediunidade nunca vai acabar, porque nós vivemos graças a ela. A gente só consegue conversar e falar aqui no mundo físico por causa que o nosso corpo transduz o que o nosso espírito, nossa mente, nossos corpos superiores falam, ou seja, o ato de falar é uma mediunidade em um certo nível. Então a mediunidade ela nunca vai acabar, né? Mas a gente se refere à mediunidade de espíritos que canalizam através de médiums e passam suas mensagens, né? Outro ser utilizando o corpo de outro ser. Que isso tenderia a diminuir conforme as tecnologias aumentam, principalmente a tecnologia de comunicação entre os dois planos, né? Se fala sobre inteligência artificial chegar a um ponto onde conseguiríamos a comunicação com entidades extrafísicas, e também no ponto em que já outros aparelhos, como televisões, como diz até mesmo Chico Xavier, que no futuro poderíamos ver as pessoas desencarnadas e conversar como se fosse um telefone, naturalmente, né? E isso terminaria com a necessidade, digamos, dessa canalização que nós conhecemos hoje. Então a gente pensou em falar sobre esses assuntos e Jordanei propôs, bom, quem sabe pergunta para quem está lá. No caso, o mentor ou Equinaz, né? E que no máximo ele vai dizer que não pode responder alguma coisa que outra que ele não possa responder, né, Jorge? Então, combinamos assim. Combinamos assim, e aí enquanto eu deixo o Pedro falando aqui, eu vou fazendo minha concentração para trazê-lo. E é muito bom estar aqui, Pedro. Acho que os nossos últimos vídeos teve um carinho tão grande, um crescimento tão grande, assim, né? Eu tenho acompanhado o máximo possível, me divertindo muito com os comentários. Vocês não têm ideia como eu me divirto com os comentários, ainda mais quando eu descubro coisas que nem eu sabia sobre mim. Esses são os que eu mais amo, assim, né?
Porque a gente vai se descobrindo aos poucos, né? E aí a gente vai vendo coisas que diz, nossa, eu sou assim, nossa, o que será que é isso? Eu vou pesquisar o que é para saber se eu sou, né? Mas é muito gostoso, a repercussão foi muito boa, né? Os comentários foram muito bons, então é uma alegria muito grande estar aqui, Pedro, né? Contribuindo com o teu canal. Que legal. Eu também descubro nos comentários que eu não deixo ninguém falar. Então eu espero que eu deixe o mentor falar hoje. Pode interromper o quanto quiser, cara. A simplicidade. Lembra que o Oikená sempre respondia para nós que na simplicidade nós encontraremos todas as respostas. Então não podemos esquecer jamais disso. Exatamente. Bom, eu vou conversar com o pessoal enquanto o Jordelei se concentra, só não posso desconcentrar o Jordelei. Então agora eu tô numa situação aqui Não desconcentre, complicada. não se preocupe. Me resta pedir likes, comentários. Ó, tô desconcentrando, Jordelei. Me resta pedir likes, comentários. Agradeço a presença de todos. Se inscrevam neste canal aqui. Não sei o que as pessoas fazem que não são inscritas. Sei, não são despertas ainda, né? Mas chegará o tempo. Acho que ele já tá pronto. Saudação, amado e bendito Filho de Deus. Que imensa alegria poder estar uma vez mais conversando com você e com todos estes amados filhos de Deus que chegam ao conhecimento através das portas abertas do saber que você propõe. Mentor Ignaz, prazer é infinitamente nosso também de estarmos aqui contigo, na tua presença iluminada, que nos traz sempre a grandiosa lembrança da paz, do bem, de algo maior, de um propósito de tudo maior, que sempre nos remete a sentir a vida com o coração. Então, é uma felicidade imensa tu estar aqui, e até a primeira vez, né, aqui gravando comigo, não lá no Portal Paz, né? Então seja muito bem-vindo, e acho que tu já ouviu sobre os assuntos que a gente pretende, assim, trazer, né? Já, meu filho, já. Para nós é sempre uma alegria muito grande falar da paz, falar do amor, falar do progresso, falar dos caminhos futuros que nós, todos, como seres da humanidade, permeiam e caminham, mas principalmente por todos nós, inclusive meu filho, que juntos formaram, concretizaram e materializaram o Portal Paz, veículo para ser um semeador da paz. Isso é algo maravilhoso. E hoje em dia, né, as pessoas, todo mundo tem cada vez mais possibilidade de entrar em contato com coisas positivas que elevam, que são verdadeiras, né? Bom, mentor, então vamos começar, né? Porque a gente tinha preparado um tema para falar com o Jordelei sobre o Brasil receber uma grande quantidade de espíritos que a gente falou comprometidos, né? Por terem devido, talvez, por ainda terem questões a serem resolvidas em um certo assunto muito fortes e vieram para este país para se unir ao propósito dele e, com isso, trabalhar essas questões, né? Pode-se dizer que o Brasil é um país de espíritos comprometidos em um mesmo karma, digamos assim? Sim, sim, meu filho amado. Precisamos compreender que o responsável absoluto de tudo o que vivemos é Jesus. Há mais de 4 bilhões de anos, o Criador confere a Jesus a oportunidade sublime de ser o co-criador. Então, ele, com a tarefa de criar este sistema solar, ele convida irmãos de luz da mesma estirpe luminosa que ele e começam naquela
nebulosa de restos, de detritos, formar energias que condensassem aglomerações que posterior virassem planetas. Não podemos jamais interferir no que a ciência sabe. Mas hoje, o nosso sistema solar é formado por mais de 8 planetas e de 12 pequenos mundos, além do satélite que conhecemos. Mas então, Jesus começa a trabalhar principalmente naqueles mundos que começavam a sua formação após as outras. E no instante que chega ao planeta abençoado que nos recebe, manipulando suas forças, juntando restos de fagulhas, de explosões, de nuvens, de asteroides, aglomera e cria ali, a certa distância, um globo. E este globo, pela distância, começa a ter todas as suas modificações, transformações para as vidas bacterianas e sucessivamente este grande avanço e este belo planeta que nos encontramos. Não apenas o globo terrestre, mas como todos os planetas sólidos deste nosso sistema, eles possuem os seus núcleos muito semelhantes. Aqueles que não são sólidos, mais adiante falaremos e abordaremos sobre eles. Mas bem, diante deste processo, estes outros irmãos de luz que vieram auxiliar a criação deste sistema solar com Jesus, já preparavam lá, naquele instante, a vinda deste ser a reencarnar em um momento importantíssimo de transição do planeta. Falávamos, por completo, de deixarmos de ser um estado primitivo de consciência? Não, de forma física, de consciência. Sempre falaremos mais do estado consciencial do ser, para um mundo aonde começariam as grandes revoluções, as grandes transformações socioeconômicas, políticas, religiosas, para que verdades ainda maiores e crescimentos ainda superiores pudessem se materializar próximo ao estado de uma nova transformação do globo, a transformação para o estado regenerado de consciência. Por isso é que nos cabe neste instante, amado filho, amados irmãos de caminhada, compreender a regeneração da qual estamos adentrando. Longe de estar concluída, mas adentrando. Não se tratando de um estado em que o nosso planeta, as nossas cidades modificarão. Mas nós, como seres responsáveis, uma transformação irreconhecível. Por isso, a necessidade sublime do estado de elevação de consciência, amplitude consciencial. Logo após um período de concílios, de renovações e de conhecimentos, surge a promessa tão regenerada do Espírito de verdade, que vem e nos traz as boas novas da espiritualidade, das mais diferentes formas e vertentes do saber. Não apenas pela codificação dos espíritos, não apenas pelas transformações oriundas
da teosofia, do conhecimento da fraternidade branca, do grande esforço ainda dos nossos irmãos trevosos a bloquear e a limitar o conhecimento através de doutrinas religiosas engessadas, não no saber, mas no poder. E começam o grande período de migrações internas dos espíritos. Não me refiro àquelas externas do planeta que sempre existiram e sempre existirão, mas falo das mudanças geográficas dentro do globo. Então, mais ou menos por volta de 1400, 1500, com a descoberta da Ilha de Páscoa, depois conhecida até hoje como Brasil, começam a grande movimentação, pois se tratava de um continente que viria e viveria inúmeros conflitos, principalmente palco e cenário de grande e tortuosa dor, como o massacre indígena. A busca desenfreada pelas riquezas, a escravidão. Palcos bastante duros para um continente, para um país novo, considerado em relação ao velho mundo. Neste período, as grandes civilizações que por aqui já haviam habitado ficavam apenas nas lembranças das ruínas. Outras civilizações beiravam à beira do extermínio, como ocorreu em toda a América do Sul. Mas o Brasil, ele vinha com uma tarefa primordial, delegada esta função por Jesus a Ismael, o protetor, o orientador espiritual do nosso país. Quando aqui Ismael começa a se preparar para a sua tarefa, ele percebe que os espíritos que já estavam habitando, ainda bastante embrutecidos pelo poder, pela ganância, pelos abusos mais diversos, ele conversa com Jesus, dizendo: Senhor, não é possível. Este projeto seu, e me perdoe, não tem como dar certo. E Jesus, de um estado amoroso inimaginável, diz: meu filho, faça o seguinte, vá até as zonas mais densas, escuras do nosso orbe e abra todas as portas e convide todos aqueles irmãos que se perderam ao longo da história nos caminhos da fé e da religiosidade e leve-os por convite para nascerem todos no Brasil. Não há a menor sombra de dúvidas que se já estava ruim ao olhar de nosso irmão, imagina como ficaria agora. E depois de tanta conversa, assim foi feito. Por este motivo, o Brasil é considerado coração do mundo, pátria do Evangelho. Pois os espíritos que aqui reencarnaram
e reencarnam, na sua grande maioria, são espíritos que falharam na tarefa da evangelização. E existe algum lugar melhor do que o coração de um pai, de uma mãe, para reequilibrar e regenerar almas sofridas? Então nós vemos, ao longo da história, alguns espíritos que foram e que encontraram o estado de regeneração, com a tarefa sublime de levar a mensagem libertadora do Cristo às mais diversas vertentes da luz. Mesmo que, em alguns períodos da história, ainda com ações controversas, como o padre Manuel da Nóbrega, que depois, mais adiante, redimido, conhecemos como Emmanuel, instrutor espiritual de Francisco Cândido Xavier, que tem por tarefa revelar à humanidade o estado regenerador do nosso país, preparando a vinda de inúmeros trabalhadores, tanto no âmbito espiritual quanto no âmbito encarnado. A grande confusão, amado filho, é que muitas vezes acreditamos que por ser a pátria do Evangelho e o coração do mundo, deveriam ser apenas de espíritos pacificados, iluminados, esclarecidos. Mas precisamos lembrar a todos que a nossa condição ainda não é da colheita, mas do plantio, do semear. E estamos semeando em terra fértil os inúmeros conflitos que ainda são resquícios dos plantios anteriores, mas que os novos, em breve, começarão a frutificar. E então, conflitos diminuirão, conhecimentos chegarão. E aí sim, o globo não mais será de dor, de expiação, e sim de tranquilidade, de serviço e de amor. E acredito que isso tudo pode começar rapidamente, porque no meu ver, assim, é um potencial de exponenciar, né, porque é o momento que há o despertar de inúmeras consciências nesse servir, nessa verdade maior, acho que tende-se a fazer um movimento muito rápido na direção do avanço, né, do progresso. Sim, meu filho. E podemos ver pelo avanço da tecnologia. Olha todo o processo que demorou até descobrirmos a luz elétrica. Milhares de E os anos. avanços que tivemos após a descoberta da luz elétrica. 200 anos depois, já estamos aí quase cogitando falar com o plano espiritual através de inteligência artificial. Na verdade, já existem equipamentos que falam, ainda não de forma precisa. Conhecemos Spirit Box. Acredito que esse seja o nome. É verdade. E por isso, mentor, acho que a gente é um bom assunto a gente falar sobre essa comunicação entre os dois planos. Talvez seja uma boa oportunidade para um próximo vídeo, porque a gente aborde melhor a questão ainda do Brasil no vídeo de hoje, se for possível ter mais uma conversa contigo no futuro um dia. E a gente pode falar mais sobre essa transcomunicação, né, se tornar realidade no mundo breve, né? E então o anjo Ismael, incumbido por Jesus, né, com a brilhante ideia de Jesus, para ver como ele tem uma inteligência cósmica, né,
vendo o país numa situação calamitante, e veja como se respeita o arbítrio dos seres habitantes lá, né, bárbaros que são, se sabia de toda a calamidade que iriam passar devido às escolhas bárbaras que faziam, se sabia que tudo aquilo lá de terrível que a gente considera iria acontecer, mas o arbítrio é respeitado justamente para que haja experiência e eles possam aprender por si e fazer novas escolhas no futuro, então foi respeitado, tudo aquilo lá aconteceu, vem diminuindo, graças a Deus, né? Graças, na verdade, a eles próprios, né? Aos seres que fazem melhores escolhas. E Jesus, sabendo disso, disse assim: não, então vamos aos fundos dos umbrais e vamos pegar todos aqueles espíritos que se desviaram ao longo da história nas questões religiosas, né? Ou que fizeram mau uso da fé, ou que colocaram a fé superior, inclusive, ao bem da sociedade, enfim, né? E vamos pegar estas pessoas e vamos as encarnar. O que aconteceu? Né? Essas pessoas já tinham a percepção de algo, de uma fé em algo, mesmo que fosse, às vezes, uma fé pequena, né? Mas já tinham a capacidade de crer, de acreditar, de Deus, muitos já eram oradores dessa área, né? Muitos, com certeza, muitos padres, muitas pessoas que arrebatavam multidões pelos seus discursos, talvez até o Jordelei dos Santos, mas talvez, né? Todo mundo. Muitos espíritos que são tidos como profetas hoje também estagiaram longos períodos por estas regiões. E daí pega todo mundo e encarna no Brasil, né? E por isso a gente vê hoje também no Brasil a multiplicidade de crenças, de tradições, de religiões, de seitas, de tudo mais, né? De modos de crença. E tem toda essa vastidão que o Brasil tem. E com isso a gente pode perceber a tarefa que ele terá no futuro do mundo, né? Por abrir esta porta, essa possibilidade para todo mundo que acho que não tem essa questão da religiosidade tão grande quanto o Brasil. Exatamente, meu filho. E agora nós preparamos a vinda de alguns evangelistas para reencarnar no Brasil. E naquele período que nós vamos ter agora até 2030, né, que 1 milhão de espíritos inconvertíveis ao mal, mais uma vez, né, ou seja, já não correm mais o risco de cair nos enganos que estão encarnando no mundo, vai dar um belo auxílio, né, e muitos serão aqui no Brasil. Vai, alguns serão aqui no Brasil. Alguns, muitos. Alguns, muitos. Meu filho, hoje nós temos encontrado, na verdade, nós espíritos, não. Nós, humanidade encarnada, sim. Muitos desvios de olhares. Veja que tudo o que ocorre neste sistema solar é sob a orientação de Jesus, de nem mais um outro espírito. Tudo o que aqui se passa, se comunica, é com autorização de Jesus. Não se trata do governador do orbe, mas o governador do nosso sistema solar. Diante disso, continua um movimento muito intenso de diminuir a presença e a força deste ser. Surgindo nomes diferentes. E a espiritualidade tem usado muito isso pelo deslumbramento de inúmeros trabalhadores mediúnicos. Então, falamos das canalizações diversas, em nomes de grandes espíritos, semeando as calamidades. Falamos de inúmeras manifestações aonde busca o conhecimento externo do nosso sistema.
enquanto que a grande maioria de todos estes pontos das quais imaginamos serem superiores e evoluídos, buscam a orientação em Jesus. Ainda desconhecemos este ser que humildemente transitou junto a nós em solo terreno, com humildade e com simplicidade. É por esse sentido, meu filho, que as catástrofes planejadas, imaginadas, não fazem sentido. E veja, e este ser, cuidando e amparando para que fosse o Brasil, sim, pátria do Evangelho e coração do mundo, ele coloca e organiza este planeta, esta pátria, perdoe-me, no centro de uma placa tectônica. Poderia estar dividida o país entre placas, mas não. Ele vai e coloca a formação geográfica, dando a possibilidade de inúmeros recursos no centro de uma placa tectônica, para que as intempéries da natureza, para que os movimentos das forças pudessem estar sempre preservando a vida, o estado e o progresso desta região. Não apenas o Brasil, precisamos entender que grande parte do continente sul-americano. Mas nesse caso, estamos falando especificamente de um país que abrange, sim, os países vizinhos, pois não é um limite geográfico que impeça a manifestação da luz. E exatamente neste núcleo, no centro de uma placa tectônica, cria-se uma grande natureza, uma grande diversidade da fauna, da flora, da vida, transformando no maior polo da diversidade do planeta. Automaticamente, com o seu emaranhado de rios, de fontes, de cachoeiras, de matas, cria o filtro natural para todo o globo terrestre. Diversidade se expressa em todas as áreas, né? Não só na... Meu filho, eu não estou falando apenas da natureza. Sejam amplos a observar tudo o que aqui é realizado. Veja que a maior crítica em relação à população reencarnada no Brasil é a sua conduta moral, pela malandragem, pela mentira, pelos equívocos, pelos roubos, pelos pequenos delitos ou grandes delitos. Mas jamais, e é incontestável, a habilidade e a inteligência do povo que aqui habita. E estas são reconhecidas. Mas veja que mesmo no século atual da existência, as nossas falhas ainda são referentes àquele processo em que nosso irmão espiritual abre as portas das regiões mais densas e permite estes espíritos reencarnarem aqui. E estes espíritos, meu filho amado, eles não estão, na sua grande maioria, desencarnados. Se trata de você, de Jordelei,
de todos os expoentes hoje da espiritualidade, que estão com a tarefa de regenerar aquilo que desequilibraram. Então, hoje, também existe um movimento muito grande para falarmos apenas das forças energéticas que vivem fora do globo terrestre. Mas vos afirmo, 90% de tudo o que vocês recebem de comunicação nunca foi de fora, mesmo se dizendo ser de fora. Se trata dos irmãos luminosos que envolvem o nosso planeta, o nosso país, para trazer, para envolver e para acelerar o crescimento intelecto-moral dos encarnados. Querido mentor Oikenaz, queres deixar uma mensagem final para o público? É com imensa alegria que podemos nos reunir para falar do amor sublime da espiritualidade para com você. Jesus, independente das tuas escolhas, dos teus caminhos atuais, te abandonará. Jamais virará o rosto ou te julgará como joio ou como trigo, afastando da transformação. Pelo contrário, aqueles que se perderem, tenham a certeza que mais do que nunca estarão envolvidos pelos braços fraternos deste ser que é puro amor. Então, não permita que o desespero, que o desânimo habite o seu coração. Transforme a sua vida em luz, em paz, e saiba que os seres invisíveis que vos protegem jamais descansam e sempre estarão ao seu lado, independente de onde você estiver. Paz e luz a todos. Paz e luz, querido mentor. Uau, que mensagens! Jordi, bom dia! Bom dia, Pedro. Olha que conversa maravilhosa com o mentor, hein? Espero que o pessoal de casa tenha gostado. Peço a eles que deixem aqui comentários, perguntas, tudo mais, likes, compartilhem esse vídeo que é de suma importância. Né, Jordi, eu quero te agradecer por estar aqui, por nos dar essa oportunidade de comunicação entre mundos. Sempre que puder, estarei aqui. Claro que agora eu vou passar um tempo um pouco recluso, até com as comunicações. E está chegando um momento em que me afasto um pouco, né, por um período curto de tempo, se Deus quiser. Mas por que, Jordi? Eu vou ter um período iniciático e vou ter que ficar um tempo sem incorporar. Mas a gente conversa contigo mesmo. Pode ser? Comigo mesmo, é bem muito possível. Então que bom. E a gente está preparando muito conteúdo, né? E a espiritualidade está muito presente até para a gente poder gravar bastante conteúdo, para deixar bastante informação. E eu que agradeço, Pedro. Imagino o teor da conversa pela quantidade de lágrimas que tem nos meus olhos, né? E eu sei que o Oikenaz, quando fala de Jesus, ele quase me enlouquece, porque ele me mostra a ação daquele ser e eu, mais do que nunca, cada vez mais encantado e apaixonado por esta entidade, né, por esse ser de luz, e fico maravilhado, né? Obrigado pela oportunidade de abrir aqui. E acredito que hoje, né, se o Oikenaz está aqui do lado dando risada, eu acredito que neste vídeo você não será criticado por interrompê-lo. Fiquei bem quietinho. Não tinha outra... Não tinha, só ouvir mesmo, que é maravilhoso. E acho que o Jordelei, sabe, não vai ser criticado por coisas maravilhosas que ele não sabe que faz. O pessoal aqui é maravilhoso, os inscritos... Não era inscrito, Jorge, de repente, as pessoas...
É porque os escritos daqui são maravilhosos. São. E eu convido Só a vocês, gente desperta. segue lá, Portal Paz, canal do Jordelei, e principalmente um novo veículo que a gente tem de pílulas dos mentores, pílula de sabedoria dos mentores, que se chama Cortes do Portal. Vai lá dar uma olhadinha, tá bem bacana o conteúdo. Maravilha, Jordelei dos Santos, mais uma vez aqui conosco. Muito obrigado pela tua presença, pela tua participação. E a ti de casa também, deixe perguntas, deixe comentários aqui, que a gente responde ou tenta responder na próxima vez. Mas a gente adora ler e responder. E aperte também esse botãozão aqui para se inscrever. E nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais!